Agradecemos de manera especial a la empresa Bimer, que es una empresa peruana con más de 20 años en la importación y comercialización de herramientas industriales, que soporta todo el aparato productivo de nuestro país, quien gracias a ellos tenemos la grata presencia del ingeniero Ricardo Freitas, de Brasil, quien es gerente de marketing y educación en maquinado. Él viene representando a la empresa internacional ISCAR, que es una empresa fabricante de insertos de metal duro. El tema que va a exponer el ingeniero Freitas es, ¿usted lo dice? Jóvenes do Senat, alinhatio caticante, bem-vindos a ISCAR. Sí. El ingeniero Freitas domina bastante bien el portuñol. El portuñol, sin embargo, también tenemos el soporte acá de un amigo especialista en la traducción para algunas palabritas que de pronto nos sean difíciles de entender. Vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso al ingeniero Freitas. Gracias. Muito bem, inicialmente eu vou estar apresentando a ISCAR no mundo, como ela está distribuída, como está formada a estrutura da ISCAR, primeira parte. Segunda parte, eu vou estar trazendo conceitos para o sucesso do maquinado, da usinagem. En la segunda parte, él va a hablar sobre procesos de maquinado. E pela terceira parte, última parte, eu vou mostrar as tecnologias que a ISCAR vem desenvolvendo para aplicações de maquinado em torneado, fresado e taladrado. Ok? Vamos lá. Vamos aprender um pouco de português. Falando no mundo ISCAR, essa companhia começou há 62 anos atrás com o Mr. Stef Wertheimer. Esse senhor aqui é vivo até hoje, com 85 anos de idade, e começou nesse barracão. Numa oficina mecânica, reparando ferramentas de corte para o mercado local. Foi crescendo, década de 70 já era uma grande indústria, com mais de 100 funcionários. Década de 80, começou as exportações, e em 1982, esse foi o primeiro prédio levantado nas colinas da Galileia Ocidental. Atualmente, a matriz em Israel possui 30 galpões, 30 fábricas produzindo ferramentas de corte, plaquitas para mecanizado dos materiais. Aqui tem algumas das empresas. No total, a ISCAR possui 6.000 funcionários, sendo que 3.000 trabalham em Israel e o restante ao redor do mundo. A ISCAR atende 62 países. Exporta 99% da produção. A ISCAR pertence a um grupo chamado IMC. E aqui vocês vão poder verificar a localização exata da ISCAR em Israel e o grau de automação utilizado para a fabricação das plaquitas. A maioria dos produtos ISCAR são produtos que tragam alta produtividade, elevada performance, eficiência e profitability, que significa rentabilidade para o usuário final.
Rentabilidad para el usuario final. Produtos inovativos para alta produtividade, esse é o lema da SCAR. Temos uma linha de 60 mil itens de ferramentas de corte para as aplicações de torneado, taladrado, tronzado, taladrado, fixação e fresado. Temos 5 grandes famílias e abaixo dessas famílias temos 60 mil itens de ferramentas entre portas, entre acero, entre metal duro, plaquitas, etc. Atendemos 9 segmentos da indústria principais, como indústria petrolífera, indústria automotiva, indústria de geração de energia elétrica, indústria ferroviária, indústria aeroespacial. Para vocês terem uma ideia, para se fabricar um avião é necessidade de 9 aviões de viruta removida para produzir um único avião. Indústria de energia eólica sustentável, indústria médica, indústria de peças miniaturas e indústria de rolamentos. São os principais segmentos da indústria que a SCAR fornece ferramentas de corte. Temos um catálogo digital. Esse catálogo ele está disponível pela internet. É possível baixar ele no tablet, iPad ou iPhone de uma forma gratuita. E lá nós temos todas as informações técnicas de nossos produtos, como velocidade de corte, avanço, profundidade de corte, como toda a linha de ferramentas para as mais variadas aplicações. Tudo isso encontramos no catálogo digital, podendo baixar no tablet ou mesmo no iPhone. E para terminar essa primeira parte, gostaria de apresentar um filme que mostra um pouco da cultura israelense e finaliza na matriz em Israel, mostrando a fabricação das ferramentas.
Gostaria de abrir para alguma pergunta, alguma curiosidade sobre essa primeira parte? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta? A ver, si alguien quiere hacer una pregunta sobre esta primera parte, levante la mano, por favor. Parece que todavía no, ingeniero Freitas. Tem duas condições. Ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada. Um dos dois. Espero que seja a primeira. ¿Se entiende todo? Perfeito. El portuñol está bien claro, ¿verdad? Ok, vamos para a segunda parte. Na segunda parte, a gente vai estar trazendo informações para o sucesso de lá maquinado. Começando por uma aplicação de torneado. Para podermos ter sucesso, nós temos que conhecer muito bem a máquina, estabilidade, desempenho, avanços, rotação, refrigeração e potência. Quanto mais informação eu tiver da máquina, melhor será o maquinado. Outra coisa importante é a ferramenta. O que eu preciso saber da ferramenta? Geometria de corte, precisão, seria rompe-virutas, precisão, resistência, qualidade, substrato, cobertura, especificação técnica. Quanto mais informação eu tiver da ferramenta de corte, melhor eu vou conseguir usinar a peça. Temos também que saber muito bem a matéria-prima, o que eu vou usinar, o que eu vou maquinar. Temos que saber sobre classificação, vou maquinar uma peça, um acero laminado ou um acero fundido. Qual é o formato desse material? Quais são as propriedades mecânicas, como dureza, tenacidade, resistência? Quanto mais informação eu tiver do material, melhor eu vou especificar a ferramenta, melhor eu vou utilizar o recurso máquina, melhor o resultado do maquinado, mecanizado. Outra informação muito importante é o processo. Como eu vou mecanizar esta peça? Por onde eu começo? Qual a primeira ferramenta? A segunda? Quais são os parâmetros de cortes que eu vou usar em cada ferramenta? Esta parte é a parte necessária desenvolvida pelo conhecimento técnico das pessoas. E não podemos esquecer da peça mais importante, que é o operador. Ele que vai controlar todas essas informações e fazer a peça nascer. Trazendo esse mundo somente para a ferramenta de corte, o que nós temos que estar atentos? Primeiro, resistência ao desgaste. A ferramenta tem que suportar, pelo menos por um certo tempo, o máximo possível no mecanizado de uma peça de acero, por exemplo. Daí vem as ferramentas de metal duro, as pastilhas de metal duro para suportar essa condição. 30% do sucesso do mecanizado está ligado à escolha correta da qualidade da plaquita. Outro ponto muito importante é a escolha da geometria de corte. Muito importante escolher o formato e o rompe-virutas adequado para cada aplicação. Temos também que conhecer a dureza da ferramenta. Saber se a ferramenta possui uma boa tenacidade para não se romper quando iniciar o mecanizado. E a tenacidade significa resistência a esforços de corte e impactos. Não podemos esquecer da rigidez, da firmeza da fixação, da plaquita no porta, do porta na torre da máquina, da peça na outra parte de fixação, e assim por diante. É muito importante a rigidez de todo o conjunto, ferramenta, máquina e fixação e peça. E por fim, os parâmetros de corte, que são a velocidade de corte, avanço e a profundidade. Estes três parâmetros têm que estar sincronizados com a ferramenta, a peça, a máquina. E também é muito importante a refrigeração, para poder extrair o calor do mecanizado e a ferramenta poder durar muito mais. Como se fabrica uma placa de metal duro? Tudo começa com a metalurgia do pó. Colocamos o material tungstênio, carboneto de tungstênio, titânio, nióbio, tântalo e cobalto numa matriz de acero, e aí prensamos
matriz e nasce a placa de metal duro. Esta é a primeira etapa da fabricação. Lá em Israel nós temos centenas de prensas hidráulicas produzindo milhares de pastilhas por dia. A produção da SCAR diária é em torno de 1 milhão de placas por dia. Depois colocamos a placa num forno de sinterização, onde fica por 12 horas, recebe 1.400, 1.600 graus Celsius, alta pressão, e a pastilha a placa diminui de 30% e se torna dura a ponto de poder cortar os aceros. Nesse momento, ela chega na dimensão final e na dureza final. Depois, podemos retificar para conseguir uma placa de maior precisão. Muitas delas não têm necessidade de retífica e muitas há necessidade de retífica com rebolo de diamante. Após esse processo, colocamos em outro forno para a cobertura, para aumentar a resistência na superfície da placa. E podemos fazer através do processo químico chamado CVD, deposição química de vapor na placa, ou físico, PVD, deposição física de materiais de alta dureza na placa, criando uma camada extremamente fina, em torno de 8 a 15 microns. 8 a 15 microns. Aqui nós temos uma placa cortada ao meio, aumentada 2.000 vezes, mostrando o substrato, metal duro, uma camada de carbonitreto de titânio de 8 microns, uma camada de óxido de alumínio de 3 microns, camada capa, e uma camada de nitreto de titânio de 1 a 2 microns. No total, 14 microns. Okay? Micras. Ok? Temos uma grande diversidade de aplicações, como taladrado, fresado, torneado em desbaste, furado, taladrado e tronzado, e assim por diante. Temos uma infinita tipos de placas e aplicações dos mais variados maquinados. A primeira, mais comum, é o torneado. E qual que é a essência do torneado? Ferramenta somente em movimentos lineares e a peça que gira. Que gira. E é a única ferramenta trabalhando em cima da peça, somente uma. Se acontecer qualquer coisa com a ferramenta, termina o torneado, acaba-se o torneado. Então é muito importante que você tenha a placa fixada muito bem e definido corretamente os parâmetros de corte, como velocidade, avanço e profundidade. E aqui nós temos algumas aplicações de usinagem com as ferramentas de taladrado da SCAR, que permite também tornear. Primeira ferramenta, um bedame de 5 pontas, Pentacut, 140 metros, 1/10 de avanço, profundidade de 10 milímetros, fazendo o canal, o taladrado nessa região. Esta plaquita tem 5 pontas, 5 filos. Segunda ferramenta, um outro bedame com largura de 8, raio de 4, arredondado, 220 metros, 5/10 de avanço, 4 de profundidade para tornear. Faz taladrado, torneia para a esquerda. Mesma ferramenta faz taladrado e torneia para a direita. Nós denominamos esta ferramenta multifunção. Pode fazer várias aplicações com a mesma ferramenta. Por ela ter o raio completo, ela também permite fazer todo o perfil da peça. No caso, usinagem em rampa. Terceira ferramenta, operação de taladrado com largura de 4 milímetros nessa parede em rampa. 180 metros,
0,07 milímetro. Opa. Ok. Desculpa. Tocou? Vamos para adelante, senão nós vamos perder muito tempo. Segunda operação é a operação de fresamento. No fresamento, no fresado, nós temos o oposto. A ferramenta que gira e a peça fica parada, movimentos apenas lineares. E também trabalha em equipe, várias pastilhas, várias placas trabalhando ao mesmo tempo. Então, no oposto do torneamento. Torneamento, uma única ferramenta, peça girando. No fresamento, várias ferramentas, várias placas trabalhando ao mesmo tempo, no mínimo 2, como essa fresa, e podendo ter, dependendo do diâmetro, 10, 20, 30, 40 placas trabalhando ao mesmo tempo. E aqui nós temos... Básicamente, no sé si lo tienen claro, ¿no? Ricardo acaba de aclarar bien la diferencia entre lo que son herramientas rotativas y herramientas estáticas. En torneo hablamos de herramientas estáticas, es decir, el material es el que gira y la herramienta está estática y con un solo inserto, ¿correcto? En cambio, en rotativas, prácticamente el material se desplaza solamente con la velocidad de la mesa y quien gira es la herramienta. En eso ya tenemos kit de herramientas de 2 para arriba insertos, 2, 6, 8, 12, dependiendo el diámetro de la herramienta rotativa, ¿correcto? Gracias. Continuando, essa é uma ferramenta de fresado multidentes, onde eu tenho pastilhas fixadas, as placas fixadas tangencialmente no corpo, possibilitando maior profundidade e avanço bastante elevado, suporta muita força. Esta fresa tem diâmetro de 50 milímetros e está fazendo uma lateral em torno de 60 a 70 milímetros. E a terceira aplicação é a aplicação de taladrado. Correto? Onde eu tenho a ferramenta com apenas 2 arestas de corte. Trabalho em equipe, cada aresta faz um pedaço do furo. E nesse caso, tanto a ferramenta pode girar, como a peça também. Se eu for fazer o furo no torno, a peça é que gira e a ferramenta fica estática. Se eu for fazer essa operação no centro de usinagem ou numa furadeira, a ferramenta é que vai girar. E tem normalmente 2 filos de corte para a operação de furação. A SCAR desenvolveu uma linha com ponta de metal duro para alta produtividade. Corpo de acero, ponta de metal duro, e esta peça é um acero inox. Trabalhando com avanço de 3 a 4 décimos, com velocidade de corte de 160 a 250 metros. E neste caso é muito importante a refrigeração interna. Para conseguir produtividade, há necessidade de refrigeração interna, no mínimo 8 bar de pressão. 8 bar de pressão para conseguir eficiência na furação em materiais como acero, acero inox e profundidades elevadas. Outro ponto importante na escolha das qualidades do metal duro são o tipo de material utilizado na fabricação da placa. E é muito importante respeitar essa tabela. Quero mecanizar uma peça de acero, utilizo a classe P. Quero mecanizar acero inox, classe M. Ferro fundido, classe K. Alumínio, bronze, latão, classe N. Ligas resistentes ao calor, como exemplo, titânio, classe S. E acero temperado, com dureza elevado? Templado, acero templado, classe H. A numeração de 1 a 50 identifica a dureza da placa. Quanto menor o número,
mais dura é a placa, mais para a operação de acabamento. Quanto maior o número, mais tenaz é a placa, mais para a operação de desbaste. Número intermediário, por exemplo, P25, operações intermediárias, nem muito pesado, nem muito leve a aplicação. Outra informação importante é a geometria de corte, para o rompe-virutas, para conseguir o cavaco extremamente pequeno. O melhor cavaco a ser ele retirado do mecanizado é o menor que você conseguir. Quanto menor, melhor. E uma informação importante na geometria é o ângulo de cunha. Quanto menor o ângulo de cunha, mais frágil é a pastilha. Conforme você vai aumentando o formato, o ângulo de cunha para 55 graus, eu tenho 30% de resistência mecânica. Se eu tiver uma pastilha quadrada com um ângulo de 90 graus, eu tenho 80% de resistência mecânica. Se eu usar a ponta de 100 graus da pastilha CNMG, por exemplo, eu tenho 90% de resistência. E a placa que tem máxima resistência é a placa redonda. Porém, não é possível utilizar ela em todas as aplicações, mas ela que possui mais resistência. À medida que o ângulo aumenta, a placa se torna mais resistente. O círculo é a forma mais resistente. Depois que eu tenho lá a ferramenta adequada, escolhi a classe adequada, a qualidade adequada e o rompe-virutas adequado, eu começo ao mecanizado. E como é que acontece isso na prática? Colocamos a ferramenta no material, criamos uma linha imaginária nesse sentido. Tudo que está para cima dessa linha imaginária vai virar viruta, tudo que está para baixo vai ficar abarro, vai virar peça usinada. E aí colocamos movimentos cinemáticos para acontecer lá no mecanizado. E se eu não aplicar corretamente os parâmetros de corte, eu vou ter o problema de aglomerado na aresta, chamado de aresta postiça. Não sei como chama em espanhol. Lo que está diciendo él que si no se consideran los verdaderos datos de corte, ahí el original aporte de material punta de corte, ¿no? El radio de punta del inserto. Este é um cavaco muito perigoso para mecanizado de torno. Para conseguir quebrar esse cavaco, essa viruta, temos que utilizar de geometria adequada e parâmetros de corte, como avanço, velocidade e profundidade. Por isso, os fabricantes de ferramentas desenvolveram vários tipos de rompe-virutas. Rompe-virutas para acabamento, rompe-virutas para mecanizado médio, de 1 a 5 milímetros, rompe-virutas para mecanizado pesado, acima de 5 milímetros, e aqui de 0 a 1 milímetro. Mas não somente o rompe-virutas consegue quebrar a viruta, é necessário também adequar a profundidade de corte, o avanço e a velocidade. E também a refrigeração também contribui para romper as virutas. Aqui nós podemos observar um mecanizado com a geometria da SCAR GN, com raio de 0,8, CNMR 200 metros, 3 décimos de avanço e 3 de profundidade de corte. E aqui vocês vão poder observar como consegue romper facilmente a viruta com esses parâmetros e essa rompe-viruta, denominado RN. A SCAR desenvolveu uma broca com furos helicoidais para melhorar a resistência do corpo da broca.
Nós temos uma linha de taladrado de grandes diâmetros, este caso a partir de diâmetro de 12 milímetros até 85, e os sistemas são furos torcidos, no intuito de aumentar o espaço para a saída da viruta e também ter uma alma da broca, a parte central resistente, não frágil como essa aqui. Para finalizar essa parte conceitual, é muito importante nós entendermos perfeitamente os parâmetros de corte, que são apenas 3. Numa usinagem, podendo ser a usinagem de torneado, taladrado, fresado, tronzado, tanto faz. A primeira informação importante é lá, rotação, RPM. Digamos que nós vamos colocar uma ferramenta com 1000 RPM. Isto significa que em 1 minuto a peça irá girar 1000 voltas numa aplicação de torneado. Avanço, milímetros por rotação. Quanto que a ferramenta avança em cada volta? Digamos que nós vamos colocar o avanço de 0,2 milímetro por rotação. Significa que cada rotação, cada volta, a ferramenta vai andar linearmente 2 décimos. Uma volta, 2 décimos. 2 voltas, 4 décimos. 3 voltas, 6 décimos. 1000 voltas, 200 milímetros por minuto. Então, o avanço linear é 200 milímetros por minuto e o avanço por volta apenas 2 décimos. E temos que considerar também a profundidade de corte, que é quanto de material que nós vamos tirar. Cada placa tem a sua limitação mínima e máxima de profundidade de corte e limitação mínima e máxima de avanço. Eu tenho que respeitar a especificação de cada tipo de ferramenta. É muito importante não deixar ultrapassar, senão vai romper a ferramenta. E a rotação, também existe uma faixa de velocidade de corte para poder trabalhar com determinadas rotações para cada qualidade. E por último temos a velocidade de corte, que depende de 2 variáveis. Quais são as 2 variáveis da velocidade de corte? Alguém pode me dizer? La específica de Ricardo se refiere a qué hay que tener en cuenta para hacer el cálculo de velocidad de corte. Hay 2 condiciones básicas. ¿Quién sabe cuáles son las 2 condiciones básicas para poder determinar la velocidad de corte? Mais ou menos. Bateu na trave. Mundial está chegando aí, bateu na trave. A variável da velocidade de corte é diâmetro e rotação. Diâmetro e rotação. Diâmetro da peça acabada e rotação. Ok? Essas são as 2 variáveis da velocidade de corte. Temos aqui a fórmula da velocidade de corte. Pi dn sobre 1000. O pi é a constante matemática, 3.141592,6. O diâmetro é o diâmetro da peça usinada, quanto eu estou usinando, e o n é a rotação. Então, se eu tiver, naquele caso que eu apresentei, 1000 RPM com um diâmetro de 50 milímetros, a velocidade de corte vai ser aproximadamente 156 metros por minuto. Seria 3.14 vezes 50 vezes 1000 dividido por 1000. Então, a velocidade de corte gerada numa usinagem de torneado de diâmetro de 50 milímetros com 1000 rotações, 156 metros por minuto. O que significa isso? Que cada minuto de trabalho irão passar 156 metros de viruta em cima do filo de corte. Se essa ferramenta trabalhar 10 minutos, nós estamos falando de quantos metros? 1.500 metros de viruta vão passar no filo de corte em 10 minutos. Se essa ferramenta trabalhar 1 hora, que hoje existe tecnologia para isso, nós estamos falando de 9 quilômetros de cavaco passam em cima de uma placa em 1 hora de trabalho. Ok? De acero. De viruta.
claro y bien la diferencia entre lo que es RPMs y lo que es la velocidad de corte? ¿Lo tienen claro? A ver. ¿Alguien podría explicar cuál es la diferencia entre lo que es RPM y lo que es la velocidad de corte? A ver, 15 anima, jóvenes. Hay um prêmio. Tranquilo, tranquilo, sem problema. Só para finalizar essa parte, temos aqui velocidade de corte, avanço e profundidade. Lembrando que a velocidade tem duas variáveis, rotação e diâmetro. Qual das três elementos que faz gastar mais a placa? Velocidade, avanço ou profundidade? Quem acha que é velocidade, levanta a mão. Que gasta mais a placa. Quem acha que é avanço, levanta a mão. Eu vou ensinar como levanta a mão. Dá um comando do cérebro para a mão e levanta, ok? Quem acha que é profundidade que gasta mais? Traduz. Não entenderam nada. La pregunta de él es, ¿ustedes qué consideran que puede producir más el desgaste de un inserto? O que gasta mais? Velocidade, avanço ou ¿El profundidade? avance o la profundidad de corte? ¿Cuál de esas tres condiciones determina el mayor desgaste? Quem acha que é a profundidade? Velocidade, avanço. 70% da vida da placa está na velocidade de corte. Vamos dobrar a rotação para 2.000 RPM naquela aplicação. De 156 metros vai para 312. Em 1 minuto, vão passar o dobro de acero, de viruta, em cima da aresta, em cima do filo de corte. Por isso que faz com que a velocidade de corte é que gasta mais a ferramenta. Segundo lugar, o avanço, apenas 20%. E por último, a profundidade, apenas 10%. O que menos gasta a pastilha é a profundidade. É claro que se eu pôr uma profundidade muito elevada, a pastilha se rompe, mas não se gasta. Essa é a questão. E aqui nós temos uma aplicação com fresado, uma fresa Helidu da Scar, com um cabeçote de 160 milímetros, 8 dentes, velocidade 160 metros por minuto, 320 RPM, a profundidade de 14 milímetros, avanço de 0,3, 768 milímetros por minuto, avanço linear. FZ es avance por diente, o sea, por cada uno de los filos. Temos aqui uma fresa para fresado a 90 graus, com placas de 4 filos de corte e geometria helicoidal. Por isso conseguimos remover 14 milímetros com essa suavidade. Este é o nosso sistema para poder buscar lá as informações técnicas como velocidade, avanço e profundidade para cada tipo de ferramenta da Scar, chamado Abacus. Basta você entrar no Google Play e fazer o download e colocar tanto no iPad como no iPhone este aplicativo, chama aplicação, para você poder obter todas as informações dos produtos da Scar.
Nesse aplicação eu tenho 7 diferentes possibilidades. Consultor da ferramenta, você coloca o tipo de acero, profundidade que você vai remover, e a SCAR oferece a ferramenta com todos os parâmetros de corte, inclusive potência. Temos o catálogo eletrônico por aplicazione, tem o desenho de tronzado, de taladrado, de torneado, você vai apertando, ele vai trazendo as opções. Temos o convertor de pastilha, temos um determinado fabricante, gostaria de converter para o fabricante ISCAR, e ele mostra essa conversão, lá a especificação técnica. Cálculos de rotazione, velocidade de corte, tempo de mecanizado e alguns filmes do YouTube. Ok? Mostrando um pouco das aplicações dentro do catálogo eletrônico. Alguma pergunta nessa segunda parte sobre informações passadas? Buenas tardes. Buenas tardes, professor. Mi nombre es Juan Anfose y quisiera hacer una pregunta con respecto a este tema. Se sabe que por las altas velocidades para el uso de este tipo de herramientas, mayormente creo que se usan en las máquinas CNC a control numérico. Es bastante recomendable que se puedan usar en las máquinas convencionales, en las máquinas manuales, como se les llama. Sí. ¿Qué ventajas o desventajas pueden tener en ese aspecto? ¿Nos puede explicar, por favor? Y la segunda pregunta es que el refrigerante, el líquido refrigerante que se usa, ¿con qué sentido es? ¿Para enfriar la herramienta de corte o para enfriar el material que estamos trabajando? Vou começar pela segunda pergunta. Gracias. A refrigeração é importante para as duas finalidades. É importante para as duas finalidades, para esfriar tanto a ferramenta como a peça, ok? É muito importante, principalmente a ferramenta, que tem um desgaste muito acentuado. E a primeira pergunta, pode traduzir? Como? Vantagens e desvantagens. Vantagens, desvantagens do... Era ventajas y desventajas si las Ya, correcto. de CNC. De las máquinas convencionales convencional. contra las... Ok. As máquinas CNC têm as vantagens de você poder trabalhar com muito mais produtividade e o controle da pastilha é muito mais fácil, porque são máquinas automáticas que você praticamente define a profundidade, a velocidade, o avanço e fica constante, não tem variação. E nessa forma a placa dura muito mais. As máquinas convencionais são melhores para fazer peças sem muita produtividade, quando eu tenho peça de 1, 2, 3 ou 4 itens apenas, onde eu preciso de uma experiência maior e fazer a usinagem de uma forma mais lenta, com mais critério. Essas são as vantagens e desvantagens de usar maquinado convencional e CNC. Para alta produtividade e melhor vida da ferramenta, recomendamos máquina CNC. Para aplicações específicas, manutenção, para peças que são com baixa produtividade, pequenas quantidades de peça, podemos fazer numa máquina convencional com maior eficiência. Ok? Mais alguma pergunta? A ver, jóvenes, un poquito de silencio. El que quiera hacer alguna pregunta, por favor, aprovechemos toda la experiencia de nuestro expositor. A ver, acá se animó un joven. A ver, tu nombre, fuerza y la pregunta. Buenas tardes. Quisiera saber cuánto es, desde cuánto en cuánto está el precio de cada pastilla. Quanto e quanto o preço de cada pastilha? Boa pergunta. Le vamos a enviar a su correo. Solicite cotización. Essa pergunta, quem pode responder é o Mr. Julio. Eu não tenho informação de preço, posso dar uma noção. Uma plaquita de metal duro custa em torno de 30 soles, 30 a 40 soles. Depende do tipo de tamanho, de rompe-viruta, de qualidade. Mas é uma informação que eu não tenho com precisão. Mr. Julio tem essa informação. Ok? Bueno, mi nombre es Ricardo y quisiera saber ¿hasta cuánto puede soportar la pastilla de profundidad? Hasta que se quiebre.
Boa pergunta. Cada pastilha tem um mínimo e máximo de profundidade. Você tem que respeitar a especificação do fabricante. Por exemplo, uma pastilha CNMR 120408. Ela tem 12 milímetros de comprimento de fio de corte. No máximo, a profundidade em torno de 4 milímetros, 1/3 da pastilha, da plaquita. Cada tipo de formato tem um mínimo e máximo, ok? É muito importante quando você receber a ferramenta, você olhar atrás na embalagem que mostra a profundidade adequada, mínimo e máximo, e o avanço também, ok? E na última parte que eu gostaria de mostrar para você é a inovação da SCAR, chamado IQ, que vem do quociente de inteligência, mecanizado de inteligência. Para mostrar essa parte, gostaria de apresentar um filme, da onde a SCAR trouxe a inspiração do IQ. Justamente o IQ veio dos grandes pensadores da humanidade, trazendo tecnologia, não diferente a SCAR também, com a sua equipe de pesquisa e desenvolvimento, buscando inovação constantemente. São mais de 2.000 novos lançamentos por ano que a SCAR coloca no mercado mundial de mecanizado. Chamada mecanizado inteligente com a nova linha de ferramentas IQ, de quociente de inteligência. Qual o objetivo de lançar essa linha? Gostaríamos que as máquinas trabalhassem 24 horas de usinagem contínua, de mecanizado contínuo. Por isso, estamos desenvolvendo ferramentas que possibilitam durar muito mais nas máquinas e facilitando, com isso, maior produtividade, através das linhas de ferramentas IQ. Além disso, mínimo tempo perdido de mecanizado e sem tempo de troca. Facilitar a troca da placa. Desenvolver os sistemas muito rápidos de você trocar a placa para não perder produtividade. Corte fácil, menor consumo de energia. Desenvolver uma placa com rompe-virutas com corte muito suave, diminuindo o consumo de energia elétrica. Corte suave sem vibração. Sabemos que a vibração é o maior veneno da plaquita, provocando rupturas, quebras. Eficiente expulsão de cavaco para maior avanço. Quanto mais rápido eu conseguir afastar a viruta do mecanizado, maior eu consigo aumentar o avanço da ferramenta. Classes ou qualidades premium para maior velocidade de corte, como consequência, maior produtividade, principalmente nas máquinas CNC. E usinagem de materiais com alta resistência e usinagem de peças temperadas. Tudo isso a SCAR sustenta a filosofia mecanizado inteligente. Um exemplo é justamente as qualidades que a SCAR está trazendo, chamada Sumotec. Temos aqui uma qualidade anterior, desenvolvida pela SCAR, com essa desgaste, e uma qualidade Sumotec com um desgaste bem menor do que a qualidade desenvolvida anterior.
Dessa forma, eu posso utilizar essa tecnologia de duas maneiras. Tendo uma vida útil maior, a pastilha, a plática, demorando mais para gastar, ou transformando a tecnologia em produtividade, aumentando os parâmetros de corte, velocidade e avanço. E aí eu tenho essa tecnologia transformando em produtividade. E aqui nós temos as novas ferramentas da SCAR IQ, que eu vou estar mostrando na sequência. Esses desenvolvimentos foram feitos pela SCAR em Israel em 2012 e lançados no mundo inteiro 2012, 2013 e 2014. Uma introdução da linha IQ. Em função do tempo, eu não vou poder conseguir mostrar todas as linhas IQ da SCAR. Vou começar por torneado. A primeira informação importante dentro das linhas de torneamento é a importância da escolha correta da qualidade. Desenvolvemos qualidade para aços, acero normal, acero com ligas, super alóis, acero temperado, acero inoxidável, fundidos e alumínio. A importância é quanto maior. Para trabalhar com maior avanço, é importante utilizar o metal duro com cobertura PVD. Conforme você vai aumentando a velocidade, metal duro com cobertura CVD. Mais velocidade, menos avanço, cerâmica. E por último, CBN, que é o nitreto cúbico de boro. Um material de alta resistência para mecanizado de materiais temprados. Dentro das qualidades da SCAR, temos a linha série 8000 para aplicações de acero e a pastilha, como você pode ver, a placa, ela é de duas cores, porque a SCAR desenvolveu um sistema para melhorar a superfície de saída da placa. Cobrimos ela completa, depois tiramos a última camada.
Então nós convertamos a pastilha e retiramos a última camada para poder alisar, tornar a superfície mais lisa, o cavaco deslizar melhor, menor temperatura, maior vida da placa. Essa é a geração 8000 voltada para acero. Geração 5000 para fundidos, onde tem muita abrasão. O material ele não é duro, mas ele é muito abrasivo, ele come bastante o metal duro. Fizemos o mesmo tratamento, tirando a última camada de cobertura, possibilitando excelente resultado, trabalhando com 500 metros de velocidade core. E também desenvolvemos uma qualidade série 6000 para acero inox. Neste caso é muito importante, além da qualidade, a rompe-viruta adequada. Não somente a qualidade, mas o tipo de geometria de rompe-virutas é muito importante quando se usina acero inox. Outra informação importante dentro do mundo de torneado é alta pressão. Alta pressão. A SCAR desenvolveu uma ferramenta que pode trabalhar até 300 bar de pressão, com refrigeração por cima e por baixo, tornando o resfriamento muito rápido, muito eficiente. É claro que nesse caso há necessidade de você adicionar uma bomba de alta pressão no maquinário. Temos aqui 4 aplicações de torneado muito comuns. Extra large, muito pesado, acima de 10 milímetros, pesado de 5 a 10 milímetros, médio de 3 a 5 milímetros e leve de 0 a 3 milímetros. É muito importante, de acordo com a aplicação, escolher o tipo de ferramenta adequado para não haver desperdícios ou problemas de quebra. Esta é uma estatística feita mundialmente mostrando que a aplicação média é a maior de todas. Em torno de 40% das aplicações de mecanizado em tornos são entre 3 e 5 milímetros. Pequeno, de 0 a 3, 25%, de 5 a 10 milímetros, 20% e 15% acima de 10 milímetros. A SCAR desenvolveu uma linha de ferramentas chamada SCAR Eco, com tamanhos de placas extremamente pequenas, 0,9, 0,6, 11, 16 e 12, em vários formatos, para atender essa aplicação de usinagem de 0 a 3 milímetros. Formato quadrado, losangular e trigonal, e losangular de 55 graus. Falando nas aplicações super pesadas, de desbaste muito elevado, temos 2 tipos principais de fixação. A fixação por palanca e a fixação por grampo. Na fixação por palanca, você coloca essa ferramenta para trabalhar, aparentemente ela está normal, não tem nenhum problema. Só que se você colocar um relógio nessa placa, você vai perceber que tem movimentação da pastilha, fazendo com que ela dure menos ou quebrando.
Aqui você consegue enxergar exatamente o que eu estou falando. Então, para solucionar este problema, você pode usar o grampo superior, portas com grampo superior. Só que aí você entra em outro problema para grandes profundidades. O cavaco passa por cima do grampo e danifica ele, e muitas vezes se rompe, danificando porta. E para solucionar esta condição de ter uma ferramenta totalmente rígida, a SCAR desenvolveu um novo sistema denominado torneamento IQ. Observem o formato das placas. As placas possuem um prisma na lateral, na superfície de folga dela, permitindo que a gente consiga trabalhar com profundidades elevadas. Sem movimento da placa no suporte. Observe como essa placa é fixada, um sistema prismático invertido, onde não tem como ela se movimentar. Então, um porta trabalhando com a... Como se chama? Esta? Palanca, porém com sistema duplo prismático invertido, não deixando a pastilha se movimentar. Então, se você pegar essa aplicação, você observa que o relógio não movimenta, porque ela está totalmente presa no alojamento. Para aproveitar a placa, também desenvolvemos um outro porta-ferramenta PCB-OR, utilizando o lado de 100 graus da placa. Então, utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filos de corte num formato losangular. E também desenvolvemos esse mesmo sistema de fixação com a placa trigonal. Mesmo sistema, possibilitando altíssimas profundidades e com rigidez máxima. Nós temos a pastilha trigonal possibilitando fazer o torneamento ou o faceamento. E podemos montar essa placa nesse porta-ferramenta, onde eu utilizo esta filo de corte central, esta aresta de corte central. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu posso utilizar 12 filos de corte utilizando outro suporte. E essa forma permite eu trabalhar com altíssimos avanços e pequenas profundidades. Dessa forma que trabalha este filo de corte. E esta é o avanço utilizado nesse tipo de ferramenta devido à sua fixação inteligente, 3 milímetros por rotação o avanço. Não é 0,3. É 10 vezes mais rápido do que você está acostumado a trabalhar. 3 milímetros de avanço. E com isso, finalizamos a apresentação da linha de torneado IQ. Também estamos abrindo para alguma pergunta a respeito da explicação.
¿Esas pastillas también se pueden afilar o una vez que se rompen pierden su uso? Não, não é possível afilar. Esse tipo de ferramenta foram desenvolvidos para você utilizar e descartar, porque ela tem toda uma geometria especial. Se você afilar ela, você muda a altura, muda a aresta de corte e você perde a vida. Ela funciona, mas ela não vai ter rendimento bom. Não é possível afilar. São ferramentas para usar todos os bicos e descartar. Muy bien. Acá hay una nueva pregunta. Mi pregunta es si todos los tipos de plaquitas llevan el mismo templado. Se gera mesmo? No, hay insertos antidesgaste y hay otros con tenacidad. O sea, por eso hay variantes. Mesma ¿no? O sea, têmpera, né? Claro. Tem uma variação. De acordo com a fórmula de cada inserto, de cada plaquita e mais cobertura, tem um templado diferente. Varia de 80 a 98 ROC-UC o templado. Okay? Depende de cada fórmula. Quisiera saber la dureza máxima de las plaquitas. Máxima. No núcleo da plaquita, em torno de 80 a 98 ROC-UC. De 80 a 98 no núcleo. Na cobertura, até 350 ROC-UC. Então, uma plaquita tem dois tipos de dureza. Ok? Núcleo, de 80 a 100, aproximadamente. E na cobertura, até 350 ROC-UC. Lembrando que a dureza do diamante, 450 ROC-UC. Está ¿Okay? cerca, entonces. Ya, acá hay una más pregunta. Buenas tardes. ¿Hasta qué temperatura es resistente las plaquitas? Muito boa pergunta. As plaquitas resistem sem perder a dureza 1100 graus. Sem perder a dureza, 1100 graus. A partir dessa temperatura começa a perder a dureza e começam a se gastar. Mi nombre es Andy. Tengo dos preguntas. Quisiera saber cuáles son las propiedades de las plaquitas y las propiedades de las plaquitas, y otra es en los tipos de herramientas que usted dijo que habían XL, MS. ¿El tamaño y profundidad de corte se diferencia por el tamaño de la pastilla o por el tipo de material que van a trabajar? Pelos dois, principalmente pelo tamanho da pastilha e ângulo de cunha. Ângulo de cunha é muito importante, que determina a resistência da plaquita. Ok? Então, uma pastilha S quadrada pode suportar maior profundidade de corte do que uma pastilha C losangular. Compreende? Ok? Então, pelo tamanho, pelo ângulo de cunha, ângulo da ponta. Radio de punta. Ângulo de punta. Radio de punta. Raio e ângulo de punta. Buenas, ¿estas plaquitas carburadas han llegado a reemplazar al metal duro? Como? ¿Estas plaquitas carburadas han llegado a reemplazar al metal duro? Essa é metal duro. Essa plaquita é metal duro. Você fala CBN. CBN é mais dura que metal duro, bem mais dura. Carburar é CBN, é isso? Esta é a pergunta? CBN? Sim, mais dura do que metal duro, bem mais dura. ¿Cómo? ¿Ya lo reemplazó, dice? No, son aplicaciones distintas. Por ejemplo, un CBN, que es nitruro de boro cúbico. Essa que ele está falando, né? Es si hablemos de mayor dureza, vamos a hablar primero de la punta diamantada, ¿no? Punta de diamante. Pero la punta de diamante es aplicada básicamente a materiales no ferrosos, ¿correcto? Pero para mecanizar aceros inoxidables, fundiciones, tenemos el CBN con mayor dureza que el carburado, el metal duro, con ciertas restricciones, ¿no? Porque el CBN por lo general es para mecanizados lisos, continuos, no es tenaz, no es un inserto básicamente tenaz, ¿no? Sino lo que tiene es altamente resistencia al desgaste. Me llamo Luis y quisiera saber cuál es la composición química de la última capa y el tratamiento que le hacen. A última capa é nitreto de titânio. Tirando a última capa fica óxido de alumínio. Na parte preta, negra, óxido de alumínio. Na parte amarela, nitreto de titânio. Então, nós removemos o nitreto de titânio e mantenemos óxido de alumínio. Esse é o material da última capa. Ok? Das pastilhas de duas cores. Compreende? Sí, ¿y qué tratamiento le hacen? O tratamento é um tratamento de bombardeamento de grãos metálicos com muita pressão
e aí remove a capa, a cobertura com bombardeamento de granos de acero, granos de partículas duras, ok? Que nem jateamento, conhece jateamento? ¿Los pulvemetríficos? ¿Los polvos? Sí. Bueno, no ese es el nitrato, pues ese es el núcleo. Não, é para remover a última camada. O sea, hay dos tratamientos, el químico y el físico. Não, não é isto. Para remover, não para colocar, não para adicionar, para remover, tirar. Aí utilizamos pressão como jato de areia. Compreende jato de areia? Porém, jato arenado, como un arenado. só que com partículas duras. Como un arenado, pero con partículas duras, ¿no? Para remover y hacer la última capa del óxido de aluminio. Gostaria de finalizar trazendo um filme de 1 minuto mostrando algumas aplicações que não foi possível explanar.
Un fuerte aplauso, por favor, jóvenes. Agradecemos la participación del ingeniero Freitas en representación de ISCAR. Agradecemos también bastante a la empresa Bimer, a su gerente general, el señor Julio Vidal, quien está aquí presente, por el esfuerzo también de haber logrado la participación. Muchas gracias. El ingeniero Freitas, gracias a la gestión también de Bimer, ha estado presente y ha venido exclusivamente desde Brasil para participar en esta conferencia con ustedes jóvenes. Así que lo mínimo que le puedo ofrecer es un pequeño presente institucional, tanto al ingeniero Freitas como al señor Vidal. Muchas gracias por la valiosa información. Las últimas palavras. Gostaria de agradecer imensamente o Senat pela possibilidade de abrir esse espaço para poder mostrar um pouco da tecnologia ISCAR. Agradecer a Vima, através do senhor Julio Vidal, pela oportunidade de conseguir trazer minha persona aqui para o Peru para contribuir para o desenvolvimento de vocês e dizer que a parte mais importante da usinagem são vocês, que estão aprendendo, que vão aplicar essa ferramenta na máquina. Por isso é muito importante que vocês realmente estudem, prestem atenção e desenvolvam a sua tecnologia. Uma boa noite. Muchas gracias. Hasta luego.